Bom, pessoal, uma ótima noite. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos fazer o nosso primeiro simuladão aí do nosso bloco, né, da turma que está focada aí na VUNESP, que está focada aí para fazer a prova de Jundiaí e outras provas também da Banca VUNESP. Bem, beleza, beleza. Vamos começar? Então vamos lá, pessoal. Eu não leio a questão com vocês, tudo bem? Vamos lá. De início, essa pergunta, ela tenta nos assustar, não é? Como assim? O que que afirma o artigo 15? Então, pera um pouquinho, eu tenho que decorar os artigos e decorar o que que diz em cada artigo? Então, é uma forma de tentar aí nos assustar de início, mas não é bem assim. Nós conseguimos analisar nas alternativas e ver que, como direito da criança e do adolescente, tem coisas que não condizem aqui, tá? Por exemplo, dá uma olhadinha na letra C. Ausentar de prova ou aula marcada para o dia em que os preceitos de sua religião seja vedado tais atividades, proibida a exigência de prestação alternativa como prova ou trabalho. Então, pera um pouquinho. É direito, pelo que diz a C, eu faltar em prova por causa da minha religião, mas é proibido eu fazer uma alternativa disso, uma outra prova ou um outro trabalho? Isso nem tem sentido, né? Esse é um item que tem na LDB, tá? A LDB, ela trata, mas sim, como forma alternativa, eu posso fazer uma prova num outro dia, fazer um trabalho num outro dia, não tem problema nenhum, tá? Olha a letra D de dado, ó. Compensar a ausência na escola a qualquer tempo, quando a ausência injustificada for superior a 25%, e ainda de vivenciar na escola medida de prevenção de todo tipo de violência, especialmente o bullying. Até a gente pode dizer que a questão do bullying, eu poderia até analisar, né? Mas esse negócio de compensar a ausência a qualquer tempo, isso não existe. Essa letra D, ela também está lá na LDB e não aqui no ECA. E não fala nada de ausência justificada superior a 25%, tá? Ele fala de caso de comunicar o conselho tutelar para faltas acima do permitido, e sim ele fala de medida de prevenção contra o bullying. Mas isso está na LDB, isso não diz no ECA, tá? Dá uma olhada aqui comigo na letra E. Participação de entidades estudantis. Opa, isso aí sim, isso eu me lembro. Devendo ser computadas presença nas disciplinas, caso reunião do Grêmio Estudantil coincida com horário de aula, estando garantido a esses estudantes o direito de realizar avaliação em datas posteriores. O direito no ECA ele só fala da participação em entidades estudantis. Ele não dá esses outros detalhes. Então isso não condiz com o ECA. Fora que não é o artigo 15, mas não vou entrar nesse mérito agora, né? A alternativa está errada. Pessoal, A ou B? O artigo 15 fala na letra B de bola de respeito. Respeito é a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral? É. Abrange a preservação da imagem, identidade e objetos pessoais? Sim. Exceto adolescente em conflito com a lei ou liberdade assistida? Então, se o adolescente está em conflito com a lei, não preciso respeitar. É isso que está dizendo a B de bola. Então, está errada essa B. A nossa alternativa correta é a letra A. O artigo 15 fala de três direitos, que são os direitos que correspondem à condição humana da criança e adolescente: liberdade, respeito e dignidade como pessoas humanas, em processo de desenvolvimento, sujeito de direitos civis, humanos e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Então, letra A é a nossa alternativa correta. O conjunto de direitos relacionados ao grupo de direitos humanos, liberdade, respeito e dignidade. Ah, então quer dizer que eu não precisava ter decorado o 15? Não. A gente teria condições de eliminar as outras quatro, identificar que esta contém toda a parte correta, né? Todos os itens corretos. Então, cuidado com questões aí da VUNESP, que às vezes a VUNESP ela coloca meias verdades. Uma parte é verdade e uma parte é errada. Eu preciso da alternativa que todas as partes estão completas. Vamos lá, pessoal. Segunda questão na tela, tá? Vamos lá, mais uma do ECA. Como o pessoal está chegando agora, eu estou cronometrando. Eu fecho a minha imagem e o meu áudio para você poder ler a questão com tranquilidade e eu volto para fazer a correção. Tá bom? Vamos lá. Segunda. Então vamos lá, temos duas lacunas. E aí temos ali duas possibilidades em cada uma das alternativas. Esse texto diz que é tchananã,
da instituição de ensino. Então vamos pensar aqui, ó, é dever ou é opção? Ele está me dando essas duas possibilidades, para não falar duas opções, né? Ele está me dando duas possibilidades. Então, o que que eu preciso pensar aqui primeiro? Se é dever ou se é opção, tá? As instituições de ensino, clubes, agremiações, congêneres, né, que são os parecidos, tá? Eu preciso saber se é parecido, se essas instituições devem assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento do quê? Eu tenho nas alternativas doenças contagiosas, uso ou dependência de drogas ilícitas, e eu tenho os dois. Eu tenho a alternativa E, que fala tanto a doença quanto o uso ou dependência de drogas. E aí? Primeiro tem que saber se é dever ou opção. É dever. O ECA estabelece dever para os outros e direito para a criança, tá? Não opção. Não tem possibilidade de opção aqui. Ou é dever ou é direito. Dever para qualquer outra pessoa e direito para criança e adolescente. Então eu já elimino as letras C e D, tá? Agora, esse dever. Então pensa assim, ó. Conscientização, prevenção e enfrentamento. Doença contagiosa. Poderia ser conscientização, prevenção, mas enfrentamento a doenças contagiosas. Como é que seria um enfrentamento? Né? Bater nela, não tô brincando. Né? Como é que seria enfrentar? Então não tem doença contagiosa aqui. As medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento é ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Alternativa correta, a letra B de bola. Tava quase ali, né? Viu uma turma que colocou letra E, né? Talvez pensou que poderia ser as doenças e a questão das drogas ilícitas, né? Mas está indicado lá no ECA apenas uso ou dependência de drogas ilícitas. Beleza, pessoal? Vamos lá, avançamos. Terceira questão, continuamos com o ECA, tá bom? Serão 4 do ECA, 2 da DCN do Educação Básica e 2 da DCN do Fundamental, tá? Na minha parte aqui, faremos 8 questões. E aí eu passo o tempo para a Fabi. Vamos lá, terceira questão. Mais alguém gostaria? Essa, por incrível que pareça, é uma pegadinha. Nós colocamos essa questão aqui, uma questão bem recente, tá? Da VUNESP, certo? Tá relacionada com a anterior, tá? Então, a dica que nós queremos dar é a seguinte. Às vezes, tá? Tem gente que tem a tendência de já fazer as questões e colocar no gabarito já. Não faça isso. Muitas questões, elas dão dicas entre elas durante a prova, tá? Então, olha a pergunta ali, ó, 53A. É dever da instituição de ensino, clubes, agremiações recreativas, estabelecimentos congêneres. Eu estou falando de um dever que as instituições de ensino têm, tá? Percebam que vários dos itens aqui, eles estão nas leis, mas não é dever da instituição de ensino. Tudo bem? Por exemplo, estimular pesquisa, experiência, novas propostas de calendário, seriação, currículo, metodologia didática e avaliação é do poder público. Está lá no artigo 57, tá? Então, você vê que o item está no ECA, mas não é dever da escola fazer isso. Tudo bem? Ó, vamos passar ali, ó, por exemplo, matricular criança e adolescente na rede regular de ensino, local próximo da residência. Quem tem que matricular são os pais. Está no artigo 55. Então, tá perto ali, mas não é da escola o dever. D. Estimular e facilitar a destinação de recursos e espaço para programação cultural, esportiva e de lazer voltado para a infância e juventude. Está no artigo 59, mas é dever do município, em colaboração com o Estado, os estados e a União. Então, também não é dever da escola. Olha, se recensear os educandos do fundamental, fazer chamada e zelar pela frequência à escola. Isso é dever do poder público. Não é a escola que faz recensear. Recensear é o censo escolar. O censo escolar não é a escola que faz, é o poder público. Nossa alternativa correta é a letra B de bola. Medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Então, o que pegou nessa questão aqui foi o fato de que todas as outras, elas estão lá no ECA. Com a exceção da E, que tem um negócio esquisito ali, que acrescentou em local próximo da residência, misturou duas coisas, né?
dever do Estado e dever dos pais, as outras todas estão lá. Só que não é da escola. Então, assim, ó, uma dica que eu quero dar para vocês é que às vezes nós nos confundimos não pelas alternativas, mas pela pergunta. Atenção com o que está sendo perguntado, de quem é a atribuição, ou quem faz, ou quem é isso, quem é aquilo, né? Porque às vezes nós podemos aí nos confundir e até tem boas alternativas, mas que não condiz com o que está sendo perguntado. Vamos lá, última do ECA. A quarta questão. Vamos lá. O Estatuto da Criança e Adolescente, um dos principais dispositivos jurídicos de proteção das infâncias e juventudes do país, afirma que é dever, lembra? Ou é direito ou é dever. É dever da família, comunidade, sociedade em geral, poder público, assegurar a efetivação dos direitos previstos à criança e ao adolescente. Como funciona esta efetivação dos direitos? Letra A, com absoluta prioridade. B, com prioridade proporcional à necessidade manifesta. Depende do que você vai trazer daí, eu vou mandar daqui. É isso? É uma relação que depende. C, em condição de igualdade com outros grupos etários. Não posso colocar em igualdade com adulto, por exemplo. Poderia colocar em igualdade com idosos e etc. Mas não com qualquer grupo etário, né? D, com atendimento preferencial quando o serviço dispuser desse recurso. Prioridade é prioridade, não interessa se o serviço dispuser ou não. Essa é a lorota que eles vão jogar, né? A conversinha. Não. Ou sempre que possível. Se der, eu garanto aí. Certo? Se não der, se tiver vaga na Fundação Casa, eu ponho. Se não, eu coloco no presídio comum. Imagina, não pode ser assim, tá? Nossa alternativa correta é a letra A, com absoluta prioridade. A efetivação dos direitos é com absoluta prioridade. E aí nós temos lá aquelas que são garantidos, né? Proteção e socorro, atendimento e serviço público, políticas públicas e recursos nas áreas de proteção da infância e juventude, tá? Eu tenho ali o que deve ser garantido, mas a efetivação dos direitos, a expressão-chave é com absoluta prioridade. Lembra que eles são grupos, a criança e adolescente estão dentro do grupo dos vulneráveis, né? Tá junto lá o idoso, a mulher, a pessoa com deficiência. Então devem sim ser protegidos com a absoluta prioridade. Beleza, pessoal? Quarta questão, letra A. Vamos lá. Nós vamos partir agora, são duas questões da DCN da educação básica, as diretrizes curriculares da educação básica, e depois mais duas das diretrizes específicas do fundamental, tá bom? Vamos lá, atenção na leitura. Quinta questão na tela. Sobre as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Segundo o artigo 9º desta resolução, esse é um documento que trabalha uma expressão interessante que nós falamos bastante, né, que é a tal da qualidade social. Qualidade social não é só qualidade para ensino, é a qualidade para garantir todos os direitos sociais dentro da escola. E adota como centralidade o quê? A avaliação e o ensino e aprendizagem e avaliação, estudante e aprendizagem, ou professor e a metodologia de ensino. Então, colocar a avaliação como centralidade é um pouco demais, né? Então, eu poderia eliminar já a letra A e a letra C. Colocar o professor e a metodologia do ensino como centralidade está bem fora, né? Eu poderia ficar aqui, talvez, ensino-aprendizagem, mas não. Nossa alternativa correta é o estudante e a aprendizagem. Essa é a centralidade. Tudo gira em torno do aluno e sua aprendizagem. Então, a alimentação, que é um direito social, deve ser garantida para que o aluno tenha condições de estudar. A saúde, para que através da assistência à saúde dê condições do aluno estudar. Espaço físico, para ele ter possibilidade de correr, de se desenvolver, tal, tal, tal. Sala de aula, material didático, tal, tal, tal. Professor, tudo para garantir o quê? O aluno aprender. Então, a educação, a escola de qualidade social, a centralidade é o estudante e a sua aprendizagem. Beleza, pessoal? Quinta questão, letra D. Vamos lá. Mais uma dessas diretrizes da educação básica. Vamos lá. Sexta questão. Eu dei um tempinho a mais porque eu vi que essa questão é um pouco maior, né?
Vamos lá. A pergunta específica é o que significa acolher? Acolhimento. Eu tenho muitas alternativas boas aqui, mas eu quero saber o que significa acolhimento. Então, olha só, letra A, promover universalização da aprovação automática de toda a rede. Nós vamos passar todo mundo, aí ninguém vai ficar chateado, ninguém vai correr o risco de repetir, vai ficar todo mundo feliz. Isso é acolhimento? Não, está fora. B, garantir frequência na escola por meio da busca ativa, notificando o conselho tutelar, vara da infância, um percentual, além de promover compensação de ausência. Então, frequência seria a forma no fundamental de acolher? Segura B. Olha C. Proteger os estudantes da dependência e risco da tecnologia, informação da comunicação, tela, aparato, isso seria acolher? Tirar toda a tecnologia? Não, está fora também. D. Assegurar a universalização até 2026 do ensino fundamental de tempo integral, com a base nacional comum e parte diversificada, em blocos distintos. Então, se não estudou até 2026, perdeu. Né? Não é a forma de acolher. Cuidar e educar. Isso é uma expressão interessante, hein? De forma ali inseparável, essas duas formas. Garantindo a aprendizagem para que o estudante desenvolva interesse e sensibilidade para usufruir bens culturais na sociedade em geral, sentir-se como um produtor valorizado desses bens. Ó, eu estou perguntando o que é acolher. Na E, eu já falei de cuidar e educar, de ter sensibilidade, permitir que ele possa usufruir os bens e ser valorizado por isso. Qual alternativa melhor demonstra o que é acolher? O acolhimento para o fundamental é a letra E. Por mais que a B de bola é algo muito bom garantir a frequência escolar, ele põe um item que nós não notificamos a vara da infância e juventude para a frequência, tá? É só para o conselho tutelar, tá bom? Então, e esse item B de bola está na LDB, não está aqui nessas diretrizes. Então, lembra, a comunicação da escola é com o conselho tutelar. O que o conselho tutelar faz dali para frente, com vara de infância, com o juiz, é com ele. Escola, sempre comunicação, conselho tutelar, tá bom? Então, esse foi um ato pequenino falho ali na letra B, tá? Existe o acolhimento, tanto no infantil, fundamental, quanto o médio, o cuidar e educar, eles são as duas ações responsáveis pelo acolhimento. Vamos lá, pessoal. Agora, a sétima e oitava, nós vamos ver as diretrizes do ensino fundamental, o documento específico do fundamental. Vamos lá? Essa é uma questão difícil. Ela é difícil porque eu preciso entender essas três palavrinhas. Na verdade, a pergunta é sobre equidade. Mas ele cita relevante, pertinente e equitativo. Eu tenho aqui uma alternativa que diz o que é relevante, eu tenho uma alternativa que diz o que é pertinente, e eu tenho uma que diz o que é equitativo. Eu tenho duas erradas. Eu acho que aqui, a que está errada total, né? Tem duas, na verdade, mas vou começar pela E. Exige políticas homogêneas. Isso é totalmente o oposto do que é equidade. Política homogênea, eu vou colocar todo mundo igualzinho. Certo? De diferentes grupos, independente de situação de vantagem de origem. Eu vou colocar todo mundo igual. Aí tá totalmente fora. Vou dar a definição para vocês de equidade. Equidade é garantir condições de igualdade. Como assim, Max? Eu trato igual os iguais, desigual os desiguais. Então, no exemplo, um menino chega na escola com cadeira de rodas, certo? Ele não tem um lugar para ele ficar. A, a mesa é muito pequena, não entra a cadeira de roda dele. Então, percebe que eu estou tratando igual os iguais. Todo mundo que consegue sentar ali tem a mesma cadeira e a mesma mesa. Este aluno, ele é diferente. Então, eu preciso de uma mesa diferente. Então, eu vou tratar de maneira desigual. Por que só ele tem essa mesa diferente? Porque ele está numa situação desigual. Então, a equidade é dar condições de igualdade. Por isso que a D de dado está errada. Ela está errada porque ela inverte. A D de dado coloca que, à luz da importância de tratar de forma igual quem se apresenta como desigual.
Então você imagina, chegou um menino com cadeira de rodas, pela letra D, eu vou falar para ele assim, ó, você vai usar a mesma mesa de todo mundo. Eu vou te tratar igual para você que se apresenta como um desigual. E não pode ser assim. Então a D de dado, se tivesse dito assim, ó, tratar de forma desigual o que se apresenta desigual, estava certa. Mas ele colocou assim, ele errou. A, B e C. Algo que é relevante é algo que é significativo. Isso para mim é relevante, isso é significativo. Então a letra A é a definição do que é relevante. Algo que é pertinente é algo que atende às minhas necessidades e minhas características. Aquilo para mim é importante. Então é a letra C. A nossa alternativa correta de equidade é a letra B de bola. O que é equidade? Requer que sejam oferecidos mais recursos e melhores condições às escolas menos providas e aos alunos que deles mais necessitem. Então, aquele que está numa situação diferente dos outros, certo? Ele está numa situação menor provimento, necessita mais. O que eu vou fazer para esse? Eu vou oferecer mais recursos, para que com mais recursos eu tenha condições de igualdade com as outras. Entendeu? Ele está numa condição desigual. Porque eu estou dando mais recursos é para que ele possa chegar numa situação de igualdade. Essa é uma questão difícil, hein? Questão intermediária difícil aí, mas é importante para os nossos estudos, tá? Para a gente poder aprender a interpretar essas palavrinhas. Por isso que eu gastei até um pouquinho mais de tempo. A Fabi me segura um pouquinho, tá bom? Vamos lá, pessoal. Oitava e última questão da minha parte, tá? A professora Fabi já vai entrar aí com vocês. Essa realmente estava de difícil análise. Eu concordo, tá? Vamos lá, oitava. Então vamos lá. Nós estamos falando aqui nessa questão, a minha saideira, vocês vão continuar com a Fabi aí, tá? Sobre as propostas curriculares do Fundamental. Nós temos duas partes: a base nacional comum e a parte diversificada. Esses dois pontos, eles compõem o currículo. Então, não, eu não posso dizer que eles são dois blocos distintos. Porque a parte diversificada, ela complementa a base nacional comum. Ela não é um bloco distinto. Se nós formos lembrar, por exemplo, o meio ambiente é um tema transversal dessa parte diversificada, por exemplo. E como é que eu trabalho ele? Vou trabalhar o meio ambiente num texto de português, num problema de matemática, numa pintura de arte, num exemplo de ciências, numa atividade de história, num mapa de geografia. Então, a parte diversificada, ela complementa a base comum. A base nacional comum, sim, essa é uma base fechada, unitária, certo? Olha eu dando dica aqui. A parte diversificada, ela complementa. Então, letra A não pode ser, porque diz que as duas são dois blocos distintos. A B de bola falou que os conteúdos curriculares da parte diversificada devem ser definidos pela legislação federal. Primeiro que não tem conteúdo curricular de parte diversificada, tá? E isso é definido pela escola e não pela legislação federal. C. As escolas devem adotar como projeto político-pedagógico a proposta elaborada pelo Ministério da Educação, na qual consta a organização curricular. Também não. PPP é definido pela escola. Tá? A organização curricular é da escola. D. Os 3 anos iniciais do fundamental devem ser considerados um bloco pedagógico sequencial passível à sua interrupção. Não, são os 3 primeiros anos são importantíssimos para o processo de alfabetização e letramento e devem ser contínuos e sequenciais. A nossa alternativa correta é a letra E. Por quê? Porque ela fala da base nacional comum, a que todos devem ter acesso, assegura uma característica unitária das orientações curriculares nacionais. Então, o currículo dividido em duas partes. A base nacional comum é uma base nacional para o Brasil todo, comum. O que vai diferenciar? Parte diversificada, o PPP da escola, a forma como a escola aplica o currículo, mas a base, ela é comum, certo? Sei que a palavra unitária talvez gerou aí um pouco de dúvida aí pra gente, tá? Mas ela está correta. Então, oitava questão, letra E. Beleza, pessoal, fechamos aqui. Eu vou fechar aqui essa minha parte. A Fabi já vai entrar com a parte dela, tá? Eu vou tirar aqui o compartilhamento, certo?
E é isso, pessoal. As 8 primeiras questões, hein? Então, a Fabi vai dar continuidade com vocês. Uma dica, tá? Vocês puderam observar que legislação, cara crachá, ok? Legislação é aquilo que está especificamente nas leis. Tudo bem, pessoal? Então era isso. Fabi, você tá por aí? Sim, sim. Bora lá. Continuando, só me dá um ok se você está vendo a tela, por favor. Tô vendo a tela e tô te ouvindo. Tudo perfeito. O pessoal acho que tá Ah, ótimo. perguntando aqui se vai ficar gravado, né? Sim, fica gravado no nosso. Quem está fazendo o curso de Jundiaí na área do aluno, e quem está fazendo as questões, né, como convidado, fica no nosso canal. Os simulados eles ficam salvos sempre no nosso canal do YouTube. Bora lá então? Perfeito. Vou te passar o host, tá, Gente, Fabi? nona questão. Obrigada. Beleza, Max. Obrigada, viu? Gente, continuando, nona questão. Agora a gente vai entrar. As primeiras questões, elas foram trabalhadas como Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma legislação que vocês tiveram com o professor Max. Essa legislação nós trabalhamos algumas questões, né? Também a diretriz curricular da educação básica e do ensino fundamental de 9 anos. Agora a gente vai colocar para vocês, eu vou colocar para vocês a LDB, questões da BNCC e também questões da leitura e escrita da inclusão da criança de 6 anos no ensino fundamental, esses documentos. Vamos lá então, ó, 2 minutinhos para vocês nessa questão Unesp LDB. Vou marcar 2 minutinhos aqui, eu já volto para a gente fazer a correção comentada, que é o principal, mais importante nesse momento, que não chegou à prova ainda, é você, sim, acertar, show, mas se errar, saber por que errou, onde está o erro. E aí, pessoal, vamos lá? Concurseiras e concurseiros, coloquem aqui a questão no chat, por favor. Tem algumas dúvidas? Ficaram com algumas dúvidas? Então, essa questão que a gente está trabalhando aqui é do. Isso, vai colocando, exatamente. Essa questão, ela é referente ao artigo 67 da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela estabelece assim, no artigo, o que que ele fala? Estabelece que os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação. Esse parágrafo, tem um parágrafo primeiro desse artigo, ele vem definindo que a experiência docente é. Então, ele fala para a gente o que que é, né? Essa experiência docente tem que ser o quê, para quê? Então, é um artigo pequenininho, onde tem a definição de como se dá essa valorização do magistério, através, sim, dos planos de carreira, tal, mas tem um parágrafo que ele está falando sobre a experiência docente para. O que que é isso de acordo com esse artigo? Então, a alternativa correta é, sim, a letra B, isso, a B. Mas por que que não são as outras alternativas? Isso que a gente tem que saber. Porque o artigo 67 na LDB, ele fala que experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções do magistério que não seja docente. Então, quais são as outras funções do magistério que não é o docente? São os especialistas, são os gestores, o suporte pedagógico. Então, o diretor, o coordenador, o supervisor, o orientador, todos esses têm que ter experiência docente. Esse é um pré-requisito, além de ter os requisitos, né? Aí a titulação exigida no edital, de acordo com a cidade, que nós sabemos que é a pedagogia, com habilitação, enfim, tem a pós-graduação, mestrado em educação, enfim, tem aí alguns pontos aí que não está nessa questão, mas que são exigidos como titulação, mas não somente titulação, para quaisquer outras funções do magistério que não seja docente, tem que ter experiência docente. Por exemplo, tem cidade, aqui em Votorantim, que são 3 anos, aqui em Sorocaba, 5 anos, para ocupar um cargo. Tem outros lugares que são 8, tem outros lugares que são 10, depende muito do que está escrito na legislação municipal. Então, a LDB fala que a experiência docente é pré-requisito para outras funções. Então, por que está errada? Componente facultado para pontuação adicional nos concursos de provas e títulos. Esse artigo na LDB não vem colocando essas condições.
Essas situações, ele vem falando da valorização do magistério, que tem que ter um plano de carreira, e que dentro desta carreira tem, além das funções de docente, as funções do magistério, que são as funções especialistas, as funções de suporte pedagógico. Não vem falando nada disso na LDB. Condição indispensável para a progressão baseada na titulação. A progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, ela está dentro da LDB, porque a LDB fala que no plano de carreira, cada cidade, cada rede tem que ter o seu plano de carreira, ele tem que trazer a progressão funcional, a evolução funcional. E essa evolução funcional, sim, é por título ou habilitação, em algumas áreas de atuação, sim. Então, a LDB fala que sim, mas não diz que é condição indispensáveis. Vão percebendo que tem algumas palavrinhas que são absurdas, que você sabe que não, você pensa, olha, faz um olhar clínico de concurseiro, clínico aí de se coloca assim no papel de professor, ou no papel de educador, no papel, enfim, de gestor, se coloca e veja que são palavrinhas que não vão aparecer dentro da lei também, da lei na condição. D, não é AD, por que que não é AD? Elemento complementar da progressão da carreira baseada na avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho está dentro, sim, da valorização dos profissionais do magistério, para que evolua na carreira. Todos nós ingressamos, eu já ingressei, já passei todo o meu percurso, né? Já finalizei o meu percurso no serviço público, mas vocês estão entrando no serviço público agora. Então, ou seja, vocês vão atrás dessa evolução, dessa progressão, depois que se tornarem efetivos, depois que passar no estágio probatório. E sim, tem a avaliação de desempenho, então, mas não elemento complementar. Bom, a letra D, exigência legal para que o professor concursado ou não faça jus ao piso salarial, piso profissional da carreira, né? Nada a ver, essa aí é absurda. Não tem nada a ver. Tem que ter experiência docente para que você possa fazer jus a um piso salarial nacional profissional. Não tem nada a ver. Então, essa é uma daquelas questões que sempre tem uma questão absurda que você bate o olho e se joga fora. Tem uma absurda, né? Que você bate o olho e fala assim, acho que não, acho que vou também eliminar. E tem duas que sempre fica na dúvida, sempre tem, né? Principalmente a VUNESP, que traz 5 alternativas. Mas a alternativa correta, de acordo com a lei, é a letra B. Ok? Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Ok. Teve alguns que colocaram algumas dúvidas, mas o importante é ficar claro. Mais uma questão da LDB, agora na modalidade da EJA. E aí, gente, vamos lá? Essas questões da LDB são questões atuais que eu escolhi para vocês, coloquei questões novíssimas, né, 2023, 2024. Lembrando que a LDB teve uma alteração essa semana. Eu postei um vídeo anteontem, na rede social, postei no grupo, tudo para vocês acompanharem. Teve uma alteração. É uma alteração pequena, mas é uma alteração significativa. Todas as alterações a banca gosta de cobrar, hein? Quem vai fazer prova daqui a pouco, aí presta bastante atenção nessa alteração aí que nós tivemos esta semana na LDB. Quem não conseguiu assistir o videozinho, um videozinho bem curtinho, tá na rede social, tá no grupo, tá lá no site, que é a alteração, onde o artigo 11 e artigo 10 são alterados, colocando ali que quando tiver vaga, sim, o professor também tem direito ao transporte. Bom, em alguns trechos autorizados. Bom, vamos lá então, gente. Mais alguém? Aqui, belezinha. Ó, o censo, isso aqui é uma situação que foi colocada, tá? Também questão, a VUNESP também já colocando umas questões para o professor desviar um pouco a atenção, para o candidato desviar um pouco a atenção do principal. Olha bem, o censo de 1920 indicou que 72% da população brasileira acima de 5 anos era analfabeta. Em 1960, o índice de analfabetismo ainda era de 46,7, aí tem a fonte. Tais dados evidenciam a relevância da educação de jovens e adultos para a melhoria dos níveis de escolarização da população brasileira. De acordo com a LDB sobre a EJA, é correto afirmar que
Então, ele coloca uma problemática, um contexto social, nem sempre as questões vêm com essa situação, mas é uma forma de elaborar, tá? Uma forma de elaborar. De acordo com a LDB, sobre a EJA, é correto afirmar que qual é a alternativa correta? Quando você fala de EJA, Educação de Jovens e Adultos, é uma modalidade da educação básica. Essa modalidade, ela está presente no ensino fundamental e também no ensino médio, não existe EJA de educação infantil. Então, quando você fala, isso é a modalidade, é correto afirmar que a EJA, ela é uma aprendizagem, ela deve ser uma aprendizagem ao longo da vida. O que significa aprendizagem ao longo da vida? Uma aprendizagem significativa. Quando você fala ao longo da vida, você está falando que é uma aprendizagem por competências, desenvolveu competências. Vocês assistiram essa aula. Eu ministrei em duas partes para vocês essa aula e a gente foca bem na aula e também na introdução da BNCC, na aula lá no site, na área do aluno, falando sobre essa aprendizagem ao longo da vida. Então, ou seja, de acordo com a LDB, sobre a EJA, é correto afirmar que constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. Por que que não é a A? Porque, olha, é uma palavrinha só, uma palavrinha não, mas expressão só que está errada. Olha, os sistemas, é correto afirmar que a EJA, os sistemas de ensino manterão, sim, exames supletivos, habilitando para o prosseguimento dos estudos. Só que pode prosseguir os estudos no ensino regular. Aqui tá colocando a condição dizendo desde que seja, né, desde que seja supletivo. Não. Ele pode, ele vai fazer o exame supletivo, o jovem ou adulto, e ele pode prosseguir seus estudos no ensino regular. Ele não é prosseguir os estudos desde que seja no supletivo. Então, essa é a expressão que é o erro na letra A. Alternativa A. Na alternativa C e na D, está claro, não pode esquecer nunca mais, tá? Ó, exames, eles são aplicados ao ensino fundamental para maiores de 15, tá? Não 13. E o ensino médio para maiores de 18, tá bom? Então, esta idade aqui está errada e esta aqui também, mas não pode esquecer essas datas. Sempre que cai uma questão EJA, a maioria das vezes cai essa questão da idade. Então, conclusão do ensino fundamental para maior de 15, conclusão do ensino médio para maior de 18. Por quê? Porque até 14 é o ensino obrigatório do ensino fundamental e até 17 é o ensino obrigatório do ensino médio. E não é a letra E a alternativa correta, porque está escrito assim: abrangerá cursos de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional. A lei não fala isso. A lei fala que de preferência articular a educação profissional, educação profissionalizante, tá? Preferencialmente, a EJA. Então, não fala isso. Então, alternativa correta, letra B, que é uma educação e uma aprendizagem ao longo da vida, ok? Continuando, ok? Muito bom, o pessoal participando bem, top, joia, é isso aí. Quem não quiser escrever aqui no chat, não tem problema, o importante é participar. E se tiver dúvida, perguntar. Bom, 11, mais uma, vamos lá. E aí? Tem uma perguntinha aqui no chat. Esse primeiro simuladão está englobando as questões de legislação, a base, né? As questões. O segundo simuladão, na outra semana, serão autores, tá? Serão autores específicos do edital de VUNESP de vocês. E depois também nós teremos o simuladão das legislações municipais, tá? Então, fiquem tranquilos. Todo dia tem, toda aula tem questões, mas nós temos também essa oportunidade de fazer simuladões aí durante o curso. Bom, isso, fica tranquila que vai ter tudo, 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 está tendo já. Bom, a Lei 9394/96 LDB, ela, conforme o artigo 11, que é esse que teve uma pequena alteração, né? Não nesta parte que nós colocamos aqui, mas sim num outro inciso. De acordo? Aí tem as incumbências do município. Vamos pensar que a LDB, na Organização da Educação Nacional, tem incumbências da União, né? Tem incumbências do Estado, tem incumbências do município, tem incumbências da instituição do estabelecimento de ensino e tem incumbências do professor. Então, essas incumbências são cobradas nas provas.
E a banca gosta de cobrar município, escola e docente. Então, as incumbências do município, com menos relevância do que a do estabelecimento de ensino e do docente. Então, esses artigos, esses incisos, são extremamente importantes para os estudos, tá? Então, vamos lá. O que que é incumbência? Qual que é o correto, então? O papel do município. O município tem o papel ele vai baixar e criar normas sobre cursos de graduação e pós-graduação? Não. Isso não é incumbência do município, isso é incumbência do Estado, isso é incumbência da União. Vai criar e estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento? Estratégias de recuperação? Quem cria estratégias de recuperação é o professor, é o docente, né? A escola vai prover meios, não o município. Elaborar e repassar aos estabelecimentos de ensino a proposta política pedagógica oficial da rede municipal. Opa, peraí. Projeto político pedagógico não é de cada escola? Cada um tem o seu, professor Max acabou de falar numa questão anterior, né? Das DCNs. Então, como assim oficial, PPP oficial, uma cópia, Ctrl+C, Ctrl+V? Não. Garantir auxílio financeiro às famílias necessitadas cujos filhos estejam regularmente matriculados em escolas municipais. Isso não é incumbência do município, né? A União, ela tem os programas, né? Os programas nos quais as famílias que são cadastradas e também com as crianças regularmente matriculadas sem frequentemente a escola, né? Sem faltar, recebe o auxílio, mas não tem nada a ver com a LDB e nem com a incumbência do município. Ou seja, a alternativa que nos resta, que é a correta, é o município oferece a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental. Está escrito lá nas incumbências. Então, cada esfera, ela tem uma responsabilidade que é só dela. O município tem uma responsabilidade que é dele, infantil, creches pré-escola, mas prioridade é fundamental, né? O Estado tem aí uma incumbência que é só dele, que é o ensino médio, mas prioridade também é o fundamental. A União, a graduação, a pós-graduação, o ensino superior, mas também prioridade ensino fundamental, ou seja, todas as esferas administrativas têm a prioridade do ensino fundamental, mas também têm as suas obrigações em oferecimento aí, tá bom? Então, a alternativa correta da 11 é a letra E. Mais uma. E aí, deixa eu ver. Sim, sim. Pode deixar, Andréia, volto sim. Só um minutinho, eu já volto, tá? Ainda na LDB, no artigo 13. O artigo 13 é a incumbência dos docentes. Então, nós temos aí o 9, né? União, 10, Estado, 11, município, 12, estabelecimento e 13 é o professor, o docente. Então, a alternativa correta é a letra A, ministrar os dias letivos e horas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, HTPC, ATPC, reunião pedagógica, né, e desenvolvimento profissional. Essa é a incumbência do professor, do docente, de acordo com o artigo 13. As demais não são incumbências do professor, é incumbência da escola, do estabelecimento de ensino. Quem informa pai e mãe, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a proposta, sobre a falta, rendimento escolar, é a escola. Quem promove um ambiente escolar seguro, com estratégias de prevenção, de enfrentamento ou, né, ao uso de dependências de drogas lícitas ou ilícitas, é a escola, através, sim, de projetos, através de ações. Quem notifica o conselho tutelar com a questão de faltas é a escola. Quem promove medidas de conscientização, de prevenção, de combate, especialmente ao bullying, é a escola. Então, o professor, ele vai estabelecer estratégias, ele vai participar dos períodos dedicados ao planejamento, ao desenvolvimento profissional, ele que vai ministrar as aulas, né? Ele que ministra as aulas, os dias letivos, as horas aulas, ele que ministra. Então, esse é o papel dele. O restante é o papel da escola, do estabelecimento de ensino que está no artigo 12 da LDB. Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Sim, sim, sim. Ah, pai, que legal! Muito bem, gente. Vamos lá. Agora, a questão 13. A questão 13 é da Base Nacional Comum Curricular. Está lá na área do aluno. Nós trabalhamos a LDB, as DCNs, a, sim, nós trabalhamos o ECA, tá tudo lá. E a BNCC, eu trabalhei toda aquela parte introdutória, tá lá, quem não conseguiu assistir, assista, que tá na área do aluno, lá gravadinho, bonitinho. Então, assista, porque na próxima semana, nas próximas semanas, nós vamos entrar no currículo. Inclusive, nós vamos entrar no currículo da cidade, tá? Vincular a BNCC parte específica com o currículo da cidade. O currículo da cidade é extenso, da cidade de Jundiaí. É extenso, dividido aí, o edital está pedindo vários, então foca nessa parte introdutória agora, nesse final de semana, que vai fazer falta depois para o entendimento, foco das questões, foco do mapa mental que está lá na sua área do aluno, para depois entender um pouquinho mais as próximas aulas, tá bom? Segundo o documento da Base Nacional Comum Curricular, ao longo da educação básica, as crianças e adolescentes passam por uma série de mudanças relacionadas a aspectos físicos, cognitivos, afetivos, sociais, emocionais, entre outros. Assim, a BNCC do Ensino Fundamental, anos iniciais, indica a necessidade de superar as rupturas que ocorrem na passagem entre as etapas da educação básica e entre as duas fases do ensino fundamental. Então, a BNCC, ela traz para nós, e sempre que cai questões da introdução da BNCC, ela fala da questão dessa ruptura, né? Tanto do infantil para o fundamental, do fundamental anos iniciais para os anos finais. Esse respeito, esse cuidado, esse acolhimento, essa articulação que tem que acontecer quando a criança ou adolescente aí vai para o outro ciclo ou a outra etapa, como é a questão aqui. Então, para tanto, ela aponta o quê? Para a necessária articulação com as experiências vividas na educação infantil, valorizando as situações lúdicas da aprendizagem. Isso aqui está corretíssimo, de acordo com o documento, porque ela fala da questão da articulação das experiências, a trajetória do infantil para o fundamental tem que ser com acolhimento, porque envolve muitas mudanças, tanto para a criança como também para o professor. Então, tem esse ponto extremamente importante que aparece nas questões, tá? Não é a letra B, porque quando fala de transição, quando fala de romper aí, né? A ruptura aí, para o desenvolvimento de um trabalho que se organize segundo ao planejado pelo professor, não é só o professor, é a escola. Ela fala, a BNCC traz para nós que nessa trajetória, para essa mudança que acontece, tem que ter o acolhimento, tem que ter a estrutura e a organização da escola no todo. A ação pedagógica deve ter foco na alfabetização matemática para que as crianças se apropriem de um sistema de numeração. Nós estamos falando de uma mudança, né? Uma mudança que tem que ser superado esse abismo que acontece, superar essas rupturas da passagem da criança de uma etapa para outra etapa. Então, não é que a ação pedagógica tem que ter alfabetização matemática. Então, isso aqui está totalmente fora do contexto, essa alternativa C. A alternativa D, que também está errada, está dizendo que a progressão do conhecimento da criança deve ocorrer pela manutenção das práticas de linguagem utilizadas na educação infantil. Toma muito cuidado quando fala devem ocorrer, porque quando você fala de uma lei, de um dever do Estado, do poder público que tem que ser cumprido, sim, tem a palavra deve. Quando você está falando de desenvolvimento humano, progressão do conhecimento, como assim deve? Não, a progressão, a criança desenvolve de contemplando diversas dimensões esse desenvolvimento. Então, aqui já começa uma expressão que vocês têm que prestar bastante atenção no deve, se está dentro de uma pergunta legal, de legislação, ou se está dentro de uma pergunta que envolve formação humana. Letra D, por que que a letra D está errada? A progressão, letra E, que as singularidades e formações de identidades e culturas próprias, mudanças próprias dessa fase da vida implicam compreensão do educando. Aparece na LDB, não é da BNCC que aparece,
um inciso que fala da questão das formações identitárias e também culturais, que devem ser, sim, reconhecidas e respeitadas, mas não é na BNCC e nem nesse contexto aí que ele está trazendo para nós, que é a ruptura, a mudança das etapas, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ok, ok, ok. Sim, mas é importante, Priscila, que fique claro para você, não só para você, como para todos vocês, o porquê não é. Entender que é o bom de você fazer questões, né? Estudar antecipado através de questões é você localizar onde está o erro e depois voltar à aula, aos materiais, para poder memorizar, para poder fazer um contexto, contextualizar um pouquinho mais. Qualquer dúvida, estamos aqui. Mais uma. Essa questão é mais tranquila, né? Para quem já estudou, para quem já está ambientada com a Base Nacional Comum Curricular Introdutória da Educação Infantil, já conhece mesmo as decênios da educação infantil, né? Porque a concepção que vincula a educação infantil é o educar e o cuidar como algo indissociável ao processo educativo. Então, o cuidado isso não é apenas da BNCC que aparece em outros documentos oficiais, nos parâmetros da educação infantil, nos indicadores de qualidade, sempre fala, aparece essa expressão, educar e cuidar. E o educar e cuidar como algo que não separa, algo indissociável, né? Não separa do processo educativo, principalmente das crianças os bebês e as crianças bem pequenas. Então, esta é a alternativa correta: educar e cuidar como algo indissociável. Não é educar e proteger, entendendo como a proteção como defesa do direito primordial à criança. Ai, mas Fabi, por que está errada? Porque tem que proteger também, a proteção está dentro aparece a proteção integral à criança e ao adolescente no Estatuto da Criança e do Adolescente, aparece esse contexto. Por isso que tem alguns pontos que é importante você separar dentro dos seus estudos, dentro do seu mapa mental, o que aparece na BNCC, o que aparece no ECA, o que aparece na LDB, para que você possa, logo que você localizar essas palavras, saber que não é na BNCC, né, que é no ECA que aparece, que na BNCC é educar e cuidar, porque o cuidado é algo indissociável ao processo educativo. Não é ensinar, né, não tem nada a ver do ensinar, não é muito menos instruir, né, tem que dar instrução para que saia certinho, muito menos, né? Educar e formar, não é também, né? A formação aí não está dentro da educação infantil nessa palavra, tá? Essa palavrinha educar e formar, e sim educar e cuidar, né? A formação faz parte de todo um processo, mas a palavrinha, né? Essa concepção de cuidado que vincula e que a banca vai cobrar, que aparece nas questões, é educar e cuidar como algo que não separa o processo educativo, ok? Teve a introdução, Pri, a introdução essa introdução foi gravada, depois aí a gente vai puxar toda a parte específica da BNCC com o currículo de Jundiaí, que é bem extenso, né? Mas será ao vivo, sim, as legislações municipais, tá bom? Mas qualquer dúvida, vamos chamando aqui. Vai chamando, chamando. Mais uma, prontinho. O artigo 26 da LDB determina que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter uma base nacional comum curricular. E no documento da BNCC, aí tem os fundamentos pedagógicos, são dois fundamentos, lembra que nós estudamos na aula? Então, os dois fundamentos pedagógicos que é assinalado no documento, ele fala do desenvolvimento foco no desenvolvimento de competências e o compromisso com a educação integral. São esses dois fundamentos que aí dão estrutura para a Base Nacional Comum Curricular, os fundamentos pedagógicos. Então, a alternativa correta é foco no desenvolvimento de competências, que a desenvolver competências é uma aprendizagem ao longo da vida, tá? Então, competências, que é?
Competências é a integração, a mobilização do conhecimento, habilidades, atitudes e valores mobilizadas, integradas. Isso é competências, tá? Então, a mobilização das aprendizagens essenciais. A alternativa correta é a letra A. Não é o documento nos fundamentos pedagógicos, ele não fala em focar no desenvolvimento de conhecimento, pelo contrário, conhecimento é uma aprendizagem essencial que, integrada às outras, se transforma, se entende em competência, não é foco no desenvolvimento da equidade. O professor Max falou, né, na equidade, nas DCNs que aparece, também aparece na BNCC, uma parte expressiva desse documento que fala de diversidade, igualdade, equidade. Não é igualdade, não é o ensino propedêutico. O que que é o ensino propedêutico mesmo? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso numa outra aula, nas próximas semanas. Ensino propedêutico é aquele ensino aonde se fecha o ensino tradicional, onde se tem o foco de ter aquele conhecimento apenas para uma prova. Ensino propedêutico é o ensino para uma vaga para a universidade, uma vaga para um emprego. Não se fala de formação humana, não se fala de desenvolvimento de capacidades. O propedêutico é o que a escola tradicional tem no ensino propedêutico, que é decorar fatos, ok? Então, a alternativa correta é a letra A. Mais uma. Eu coloquei aqui para vocês a resposta e não veio a pergunta. Que pena. Mas no arquivo de vocês, no arquivo de vocês, está a questão sem a correção. Eu vou ler mesmo assim, tá bom? Nós vamos fazer mesmo assim. Deixa eu ver, 17 já é outra. Ó, essa questão aqui, no arquivo que vocês receberam, não está corrigida assim, ela está sem correção. Nessa questão aqui, ela ainda falando de BNCC, a Base Nacional Comum Curricular na área de matemática. Então, tem 5 áreas, né? A BNCC tem área de linguagens, área de matemática, área de ciências humanas, ciências da natureza, e nós temos também o ensino religioso. São 5 áreas que na matemática, aí nós estamos falando do ensino fundamental, apresenta. E todas as áreas, ela tem as temáticas, as tematizações e tem as práticas para depois, dentro, agrupado, né, essas temáticas, depois vem os conteúdos, que é aquilo que a gente trabalha em sala de aula. Então, na área de matemática, tem 5 unidades temáticas, tem 5 grandes temas que são relacionados às habilidades que devem ser desenvolvidas. E cada um desses temas, ele tem aí um bloco de conteúdos, tá? Então, o que que a banca quer saber de vocês? Se vocês sabem assinalar os temas, porque aqui todas essas alternativas, as 5 alternativas, ela tem 4 alternativas, ela tem, sim, assunto matemático, mas são conteúdos que estão dentro dos temas. E quais são os temas da matemática? Número, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade estatística. Isso são os 5 grandes temas da matemática. Tá? Dentro desses temas que tem aí a notação numérica, a história da matemática, as contas de adição, subtração. Então, todos esses outras palavrinhas que estão dentro dessas alternativas são conteúdos, objeto do conhecimento, que estão dentro dos temas. Então, nós não trabalhamos ainda o currículo. Pessoal de Jundiaí, não trabalhamos o currículo ainda, vamos trabalhar nos próximos dias. E quando nós formos trabalhar nos próximos dias, nós vamos falar de cada área com os seus temas. Então, cada área tem um bloco de temas e esses temas têm os objetos do conhecimento, que são os conteúdos para que nós trabalhamos em sala de aula. Falar em currículo, falar em BNCC e currículo da cidade, né? Currículo, seja o currículo paulista ou o currículo da cidade, é você falar no que vai ser ministrado em sala de aula e qual competência meu aluno tem que desenvolver, tá bom? Então, na questão 16, a alternativa correta é a letra C. No documento de vocês já não tem a resposta, né? Mas vamos lá. 17. Aqui já entra um outro documento. Então, nós estamos com vários documentos do MEC.
Então, lá na área do aluno, tem essa aula que ela está gravada, que é o documento da a criança, do MEC, a criança de 6 anos, linguagem escrita, ensino fundamental de 9 anos. Então, logo depois de 2005/6, que o ensino de 8 se tornou ensino de 9, saíram alguns documentos oficiais, algumas publicações institucionais do MEC. E VUNESP, todo edital da VUNESP tem esses documentos oficiais, seja para educação infantil, critérios para um atendimento de creche, brinquedos e brincadeiras, seja para o ensino fundamental, a criança de 6 anos, a inclusão da criança de 6 anos no ensino fundamental. Então, todo edital de todas as cidades que a VUNESP trabalha, cai esses documentos, pelo menos uma questãozinha, tá? Vou dar um minuto para vocês responderem. E aí, gente? Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos lá. Com base na discussão apresentada por Baptista, né, nesse documento do MEC, a criança de 6 anos, a linguagem escrita no ensino fundamental de 9 anos, assinale a alternativa correta sobre a aprendizagem da escrita enquanto prática social. Vamos entender aqui. Então, a resposta, sim, 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 vocês estão corretos. Alguns responderam a letra D, outros a C. Vamos lá, vamos entender. A alternativa correta, segundo o documento, é que o trabalho deve ser desenvolvido por meio de estratégias de aprendizagens capazes de respeitar as características das crianças e seu direito de viver a infância. Então, esse documento não é um documento muito extenso, tá? Não é um documento difícil, é um documento tranquilo. Quem assistiu a aula pode ver que é um documento mais tranquilo de informações, mas que ele fala aí da linguagem escrita dentro desse contexto do ensino de 9 anos. Então, por isso que fala, assim, dessas características da criança, de não desvincular, sim, essa infância, essa passagem, era muito forte, foi quando saiu esse documento, as crianças, teve até crianças que foram para o primeiro ano com 5 anos, tinham acabado de fazer 5 anos, então era bem precoce. Então teve todo um debate, teve toda uma fala acadêmica de vários autores, inclusive a Mônica Baptista e outros tantos autores que falam sobre isso. Então, o trabalho deve ser desenvolvido, sim, para respeitar as crianças e a infância dela nessa trajetória. Bom, não é a letra A. Ensinar a ler na escola equivale a roubar das crianças a possibilidade de viver a infância? Não, claro que não. Pelo contrário, eu respeito as características, sim, e o viver da criança nessa faixa etária. Não é a B, deve ser uma medida compensatória, porque é criança, porque não vai ter, então tem que correr, ou propedêutica, ou seja, aquela que tem que ensinar aquilo porque vai ter que fazer uma prova. Não, não é isso que o documento fala. Pelo contrário, esse documento e vários documentos, eles vieram nessa década para mostrar que, sim, a criança com 6 anos, ela ia para a escola, e a linguagem escrita no ensino fundamental de 9 anos não poderia tirar esse processo lúdico que tem na formação da criança, nesse viver da criança. D. As crianças estão em contato constante com a linguagem escrita, presente no cotidiano, sem que seja conferido um significado distinto nas práticas sociais. Está confusa essa alternativa, né? Por isso que acredito que é por isso que alguns aí responderam a D. Mas olha bem, ó, as crianças estão em contato constante com a linguagem escrita presente no cotidiano. Estamos falando de prática social. Olha aqui, sem que seja conferido um significado diferente nas práticas sociais. Então, a banca usou a língua portuguesa, usou sem que seja aí para confundir o candidato. Não é a E, está claro, né? O aprendiz, ao se apropriar da tecnologia da escrita, que essa é uma palavra que aparece bastante nesse documento, nem sempre se torna um usuário competente desse sistema em virtude de limitações sociais e cognitivas. Claro que não, pelo contrário, né? Nós temos até esse documento e o outro, que é a inclusão da criança de 6 anos no ensino fundamental de 9 anos.
Não é nem sempre, essa palavra nem sempre é uma palavra super forte, né? Para um documento onde está dizendo que é para respeitar essa passagem, respeitar essa vivência, essa infância da criança. Então, aí a alternativa correta é a letra C. Mais uma? Ó, vamos pensar que logo que o ensino fundamental de 9 anos ele foi colocado, nós estávamos falando das crianças que estavam na educação infantil, elas estavam sendo, mudando, né, aquela faixa etária para o ensino fundamental. Então, foram momentos difíceis. Então, os documentos do MEC, não só documentos, como vários autores também, produziram várias obras, vários passo a passo, manuais, né, rotinas, para que não rompesse a educação infantil do ensino fundamental. Porque a educação infantil e o ensino fundamental, eles são indissociáveis, eles não se separam. Por quê? Porque nós estamos falando de uma educação básica, uma formação básica. Então, quando a gente fala que a educação infantil e o ensino fundamental são indissociáveis, porque eles não se separam. A criança, ela vai no fluxo, né? Ela vai no desenvolvimento. Por isso que saiu todos esses documentos. Porque não é porque foi para o primeiro ano que se rompe tudo. A mudança, ela é drástica. A mudança, ela é. Porque as exigências dos sistemas são muitos, mas os documentos, eles batem nisso, tá? Os documentos do MEC, eles batem nisso, é isso que você tem que focar. Que ambos, a infantil e fundamental, envolvem conhecimentos, afetos, saberes, valores, cuidados, atenção, seriedade, riso, certo? No entanto, que no próprio currículo do ensino fundamental, fala desse acolhimento à criança, ao adolescente, porque o adolescente, ele está em formação. O ensino fundamental de 9 anos começa no 6 e vai no 14, tem muitas mudanças sociais, emocionais, cognitivas, físicas dessa criança e se torna adolescente nesse período do ensino fundamental de 9 anos. Então, ou seja, não pode ser diferente, não pode ser. A educação infantil fundamental, eles não se separam, eles fazem parte da educação básica, onde envolve conhecimento, acolhimento, afeto, sim, cuidado, atenção. Bom, essa é a alternativa correta, de acordo com o documento. B, não é a B porque o cuidado, atenção, acolhimento, tudo isso está presente na educação infantil e são substituídos por ações voltadas à cognição no fundamental? Não. Então, vamos pensar que eles prezam, o documento preza pela continuidade, pela continuidade no processo, ok? Deixa eu ver aqui. Tem que Ok. O ensino fundamental da educação infantil tem objetivos distintos, diferentes, um assegura a construção e o outro não pode ter esse buraco, essa separação. A educação infantil e o ensino fundamental são frequentemente separados, porque o ponto de vista da aprendizagem fragmenta também, não. E, por fim, a inclusão das crianças de 6 anos no ensino fundamental foi uma proposta que teve por origem a necessidade de acolher mais crianças no ensino fundamental pela falta de creches. De forma alguma. Foi de forma alguma, né? Mesmo porque as creches não são com 6 anos, né? As creches é de 0 a 3. Não foi a inclusão das crianças de 6 anos no ensino fundamental pela formação. Por isso que não pode separar, né? Não é separável, é indissociável, né? E é por isso que tem que tomar cuidado aí. As palavrinhas, acolhimento, afeto, valor, cuidado, atenção, todas essas palavrinhas estão dentro aí do documento. Então, vamos lá. Ó, o gabarito. 1A, 2B, 3B para quem perdeu, tá? 4A, 5D, 6E, 7B, 8E, 9B, 10B, 11E, 12A, 13A, 14D, 15A, 16C, 17C e 18A. Então, essa foi o nosso simuladinho, né? Nosso simuladão, enfim, dessa primeira parte básica aí da prova de vocês, tá? Depois,
pegue novamente e façam as questões novamente, é extremamente importante treinar, agora que vocês já tiveram, né, um pouquinho mais de foco, né, nessas questões, voltaram para essas questões, pega de novo para fazer, para ler com cuidado aí, para ver se consegue, sem olhar o gabarito, extremamente importante. Deixa eu só responder aqui uma questão deixa eu voltar aqui, da Priscila, não, deixa eu ver, alguém perguntou de uma questão, Andresa. Deixa eu ver se ela está por aqui. Andresa está por aí ou já saiu? Deixa eu ver aqui, senão eu respondo no privado. Andresa, tá aqui. Ok, Andresa, tá joia. Andresa perguntou sobre, deixa eu puxar aqui em cima, na questão número 7. Vamos lá, deixa eu voltar na questão número 7, que ela ficou com uma dúvida. Gente, quem tiver alguma dúvida, por favor, pergunta aqui. Deixa eu só aqui que a sua dúvida pode ser dúvida de outros também. A questão número 7 que o professor Max trabalhou com vocês, né? Aqui. Isso, isso. Tiago, o legal é você localizar onde você está errando, né? Você errou por quê? Você não prestou atenção nessa parte, ai, não, faltou um pouquinho de conhecimento na lei. Vai fazendo questões, volta. Olha que legal que é fazer simulado por partes, não um simuladão total no final, assim, vários simulados aí para poder treinar. Tem mais questões, nós temos mais questões para passar para vocês lá na área do aluno. Tá? Tem questões, lembra que eu comentei com vocês do que concursos? Entra lá no que concursos, você consegue fazer de forma gratuita questões também, tá? E nós estamos aqui para ajudar vocês. Nossa parte aqui com vocês, vão perguntando. Deixa eu só responder aqui, vamos lá. A Resolução 7, que fixa as diretrizes do ensino fundamental de 9 anos, afirma que uma educação de qualidade, como direito fundamental, é, antes de tudo, relevante, pertinente e equitativa, equidade. Em relação ao terceiro desses atributos, a equitativa, o referido documento afirma explicitamente que a equidade. Então, a equidade requer que sejam oferecidos mais recursos e melhores condições às escolas menos providas e aos alunos que deles mais necessitem. Então, aqui a resolução, deixa eu só ver aqui. Aqui, pronto. Deixa eu localizar a sua pergunta. Isso. A resolução Isso, a resolução, Andresa, ela traz para nós essa questão da equidade, não só essa resolução, mas outra também, mas que tem escolas, então ela fala das escolas, né, que tem que oferecer mais recursos e melhores condições a essas escolas que têm os alunos. Então, onde tem os alunos, tem que ter recurso. Então, em todas as escolas, hoje, atualmente, essa resolução, ela é antiga, 2010, não eram todas as escolas que tinham as salas de recursos, né, as salas multifuncionais, e também a questão dos acessos. Não eram todas as escolas que tinham. Hoje, todas, ou uma boa parte dela, né, tem a sala de recurso e os acessos. Então, o que a resolução diz? Que requer que tem que ser oferecido recursos e condições melhores às escolas que tenham esses alunos. E por que não é a C, que é a sua pergunta, né? Refere-se à possibilidade, não é a possibilidade de atender as necessidades, não, tem que ser oferecido, tem que ser atendido. Então, quando ele fala que equidade, não refere-se à possibilidade de atender as necessidades. Equidade refere-se que tem que atender, não é que é possível, a possibilidade de atender, não. A equidade é você dar o direito àquele, o direito igual àquele. Só que é direito igual atendendo à singularidade, à diversidade daquele alunado. Então, ou seja, tem que dar. É por isso que a letra C não é a correta, porque ele está falando de equidade. Equidade refere-se à possibilidade de atender as necessidades? Não. Equidade é dar o direito ao aluno, o direito a ele, respeitando e atendendo a singularidade. Tem um desenho, uma imagem na internet, que todo mundo usa essa imagem, que são várias crianças assistindo um jogo de futebol, né? Tem essa imagem é muito famosa. Então, tem as crianças e tem assistindo através de um muro. Só que tem uma criança cadeirante. Então, esse muro fica mais alto. Então, isso é equidade?
Então, deixar as outras crianças, eu levei todos para assistir, a criança que é cadeirante não conseguia. Equidade é elevar, a imagem é clara, elevar o acesso para que ela também possa ter o direito de assistir aquele jogo de futebol nas condições que ela tem, ou seja, na diversidade e na singularidade dela. Ok, 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 belezinha. Veja se ficou alguma dúvida, tá? Tiago, ótimo, isso mesmo. Gente, aproveita essa oportunidade que vocês conseguiram rever alguns pontinhos com dúvidas, faz a revisão, assista novamente os vídeos, faz de novo as questões e qualquer dúvida pergunta para nós. Daqui a algumas semanas nós temos de novo o simuladão, mas daí a gente vai entrar com os autores, tá? Daí a gente não vai entrar com essa lei básica, vai entrar com os autores. E quem está aqui de convidado também será convidado novamente. Quem está se preparando, tem vários que estão se preparando aí para outros concursos do Unesp, vamos lá, foca aí também. Sorocaba, o ano que vem, se Deus quiser, está chegando. Em julho nós vamos ter novidades aí para estudar antecipadamente para os concursos, tá bom? Vai seguindo a gente nas redes sociais e vai perguntando também no WhatsApp. Belezinha, gente? Espero que ter ajudado vocês, espero que vocês tenham aproveitado esse dia. Bom final de semana, foco nos estudos e segunda-feira a gente tem mais. Amanhã eu vou colocar o cronograma de junho para vocês no grupo, tá? Para vocês estarem aí acompanhando as aulas aí da turma de Jundiaí. E também muito obrigada a todos que participaram. Beijo, gente. Fiquem com Deus e até!